Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos então agora dar início à nossa aula de hepatites virais, tá? Nessa aula nós vamos aprender separadamente 3 tipos de vírus. São vírus que a gente vai ver que são diferentes entre si, eles são de gêneros diferentes, têm morfologias diferentes, são de famílias virais diferentes, mas todos têm a capacidade de infectar os hepatócitos, que são as células do fígado, e causam quadros patogênicos muito semelhantes. Tá? Então, todos eles, apesar de terem algumas diferenças na forma como a doença evolui, tem diferenças no contágio também, mas todos eles são capazes de causar uma doença chamada hepatite e que, por serem causadas por um vírus, são chamadas, de modo geral, hepatites virais. Então, para dar início à nossa aula de hepatites virais, antes de tudo a gente precisa entender o fígado. A gente precisa voltar um pouco nos outros períodos onde vocês aprenderam um pouco sobre o fígado e entender a importância desse órgão para todo o nosso metabolismo, né? O fígado ele tem um papel central no nosso metabolismo, ele participa de várias funções, como a síntese de colesterol, ele participa da detoxificação, né? Ele elimina toxinas, ele participa do metabolismo do glicogênio, enfim, há uma série de funções que tornam o fígado essencial. Uma dessas funções é o metabolismo da bilirrubina, né? Então, ao participar do metabolismo da bilirrubina, o fígado, quando ele é afetado por uma infecção ou uma inflamação, esse metabolismo acaba prejudicado e a pessoa passa a apresentar os sintomas característicos da hepatite. Normalmente, quando eu apresento as aulas, vocês já viram de outros vírus, a gente sempre fala do vírus, depois fala da patogênese, e lá no finalzinho a gente vai falar dos sintomas. Mas no caso da hepatite, eu gosto de falar dos sintomas inicialmente, porque é observando os sintomas que a gente consegue entender como que o vírus ele vai infectar o fígado, né? E por que é tão perigoso quando a gente tem uma inflamação no fígado. Então, a hepatite, só para a gente contextualizar, ela é toda e qualquer inflamação no fígado, né, que vai levar a uma lesão nos hepatócitos, ou seja, nas células que constituem o fígado. A hepatite, ela pode ter várias causas. Não existe só a hepatite viral. Existe, por exemplo, a hepatite medicamentosa. Existe uma hepatite que pode ser causada por um distúrbio metabólico. Existe uma hepatite que pode ser causada por um problema de autoimunidade. Existe hepatite que é causada pelo uso de anabolizantes, por exemplo. Mas, nesse caso aqui, a gente vai visualizar nessa aula a hepatite viral. A hepatite que ela é resultado de uma infecção do vírus nas células do fígado. E devido à perturbação no metabolismo da bilirrubina, é que a gente vai ter os sintomas clássicos da hepatite, que é a icterícia, ou seja, a pele e os olhos amarelados, né? Então, na pessoa que tem a pele mais branca, a gente visualiza muito claramente o tom amarelado da pele, né? Aqui é uma comparação entre um profissional de saúde e um paciente com hepatite. A gente vê bem como a pele se tornou bastante amarelada. E no caso dos olhos, né? Às vezes a pele é mais escura, a gente tem uma dificuldade maior de ver o amarelamento da pele, mas os olhos, eles não enganam. Essa parte branca dos olhos, ela fica completamente amarelada. Além disso, o paciente passa a apresentar também 2 sintomas muito característicos, que é a inversão na coloração das fezes e da urina. Um paciente com hepatite, ele passa a apresentar o que a gente chama de acolia. A acolia é quando as fezes se tornam claras, elas se tornam praticamente brancas, parece um gesso. Já a urina, ela se torna escura, com cor de Coca-Cola, é assim que a gente fala, a urina cor de Coca-Cola. Então, esses 3 sintomas aqui da hepatite, eles são muito característicos, e a icterícia, a pele amarelada, a colúria, que é a urina de cor de Coca-Cola, e a acolia, que são as fezes brancas, e esses 3 sintomas são resultado da perturbação no metabolismo da bilirrubina, que é provocado pela infecção dos vírus no fígado. Vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo da bilirrubina, porque eu tenho certeza que essa altura do campeonato vocês já esqueceram. Bom, o que é a bilirrubina, né? A bilirrubina, ela é um produto da degradação dos eritrócitos, que são aquelas células vermelhas, né, das hemácias. Então, quando a hemácia ela é produzida, né, na medula,
Ela circula por cerca de 3 meses, 3 a 4 meses, e depois de 120 dias, as hemácias elas são degradadas no baço, né? Ou no baço, ou até mesmo no fígado, enfim. Mas você tem uma degradação dessas células porque elas têm um tempo de vida limitado. Só que quando uma hemácia ela é degradada, ela não é, o material que compõe aquela hemácia não é jogado fora, né? Nada no nosso organismo ele é descartado, ele é aproveitado. Algumas coisas são descartadas quando não tem uma capacidade de reaproveitamento, mas o restante ele é reaproveitado. Então, quando a hemácia ela é degradada, a parte proteica, né, que é quando a gente pega a hemoglobina e vai fazer essa degradação, a parte proteica, né, a globina, que é a parte de proteínas, ela vai ser degradada em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser reutilizados para a síntese de proteínas. Então, quando a hemoglobina é degradada, a globina, que é a parte de proteínas, os aminoácidos são reaproveitados. E a parte M, que é a parte onde está o ferro, você vai ter uma separação entre o ferro, que volta para a circulação para ser reaproveitado na produção de mais hemácias futuramente, e você tem a outra parte, que é a biliverdina, que essa sim tem que ser eliminada, porque ela não tem função no nosso metabolismo. Então, essa biliverdina a gente chama de bilirrubina não conjugada, ou seja, porque é uma substância que não está agregada a nenhuma outra substância no nosso organismo. Então, essa bilirrubina, ela vai para a nossa circulação e ela vai ser direcionada ao fígado, porque o fígado é o grande local onde tudo que é tóxico, tudo que tem que ser descartado vai ser eliminado. Então, a biliverdina vem na forma de bilirrubina não conjugada, né? Circula um pouquinho na corrente sanguínea. Quando chega no fígado, o fígado tem que eliminar essa substância. Então, para facilitar a eliminação, o fígado pendura nessa molécula uma substância chamada ácido glicurônico. Quando ele pendura essa substância na bilirrubina, ela se torna então uma bilirrubina conjugada, porque ela agora está agregada numa outra substância, no caso do ácido glicurônico. Isso é muito importante, porque quando a gente coloca o ácido glicurônico, a bilirrubina passa a ficar mais solúvel. É mais fácil você descartar, eliminar. No caso, o fígado, a ideia é você pegar essa bilirrubina conjugada, jogar na bile, né, na vesícula biliar, e a vesícula biliar vai eliminar essas substâncias, essa bilirrubina conjugada, nas fezes. Gente, vocês já viram sangue depois de um tempo? Ele não vai ficando escurecido, né? Aquela cor escurecida do sangue depois de um tempo, ele é devido a essa biliverdina, a essas substâncias que um dia compuseram a hemácia. Quando você pega essa bilirrubina conjugada, que veio lá da biliverdina, e coloca nas fezes, é isso que dá aquela cor escurecida, acastanhada das fezes normais. Então, esse é o processo fisiológico do metabolismo da bilirrubina. Você tem a degradação da hemácia, os componentes que podem ser aproveitados são aproveitados. A biliverdina, ela é a bilirrubina não conjugada, que vai ser mandada para o fígado. O fígado vai pendurar uma molécula de ácido glicurônico, transformando em bilirrubina conjugada. Estando tudo ok, isso vai ser lançado no intestino, que vai misturar essa bilirrubina conjugada nas fezes e você vai ter as cores escuras nas fezes, certo? Ao mesmo tempo, essa bilirrubina conjugada não vai ficar circulando pelo sangue. Se não circula pelo sangue, não vai ser filtrada pelos rins, então você não vai ter bilirrubina sendo lançada na urina. Por isso que a urina ela é mais clara, ela tem uma tonalidade mais amarelada. Isso aqui é o que acontece quando tá tudo ok, tudo perfeito. No momento em que a gente tem um quadro de hepatite, uma inflamação no fígado provocada, no caso da aula aqui que a gente está vendo, por um vírus, esse fígado vai começar a ter alguns problemas. E um dos problemas principais que ele vai apresentar vai ser uma dificuldade na eliminação da bilirrubina conjugada. Um fígado com hepatite normalmente não tem dificuldade de fazer a conjugação da bilirrubina. Esse não é o problema. O problema passa a ser a eliminar a bilirrubina já conjugada
no intestino para dar cor às fezes. Então a gente começa a ter um problema sério de eliminação de bilirrubina conjugada. Como a bilirrubina passa a não conseguir ser eliminada nas fezes, ela começa a se acumular no sangue e passa a ter uma grande quantidade de bilirrubina conjugada circulando. Essa bilirrubina, gente, ela é bastante mais solúvel. Isso aí é indiscutível, mas mesmo assim, o organismo não consegue eliminar essa bilirrubina adequadamente, porque o correto seria ela ser eliminada nas fezes. Se o fígado não está conseguindo eliminá-la no intestino, essa bilirrubina começa a se acumular nos vasos sanguíneos e aí você vai ter uma deposição nos capilares e aí aquela coloração mais acastanhada que deveria estar nas fezes não ocorre, deixando as fezes claras e ao mesmo tempo você vai ter uma deposição dessa substância nos capilares, deixando a pele, que está ali bem próximo dos capilares, com uma coloração que a gente visualiza na pele como amarelada. Então, um paciente com hepatite, ele fica ictérico, que é essa capacidade, essa característica de estar com a pele amarelada. Ao mesmo tempo, essa bilirrubina conjugada acaba sendo filtrada pelos rins. E aí, aquela coloração escura que a gente normalmente viria nas fezes, a gente passa a ver na urina. Então, é por isso que o paciente com hepatite, ele tem a pele amarelada, a urina escura, mas as fezes claras. Além disso, a lesão nos hepatócitos, ela começa a se tornar bastante intensa, fazendo com que enzimas que estavam presentes no interior dos hepatócitos, especialmente no citoplasma dos hepatócitos, comecem a ser liberados. Uma dessas enzimas é a ALT, que é uma enzima muito importante, é uma transaminase que fica muito alta no sangue dos pacientes que estão com hepatite. É a ALT-TGP, tá? Então, um paciente com hepatite, ele apresenta esses sintomas clássicos: icterícia, urina escura, fezes claras e um aumento de ALT e um aumento da própria bilirrubina conjugada no sangue. Mas isso aqui, prestem atenção, essas características são comuns para qualquer tipo de hepatite. O que vai diagnosticar, de fato, a hepatite viral, de etiologia viral, é a presença de resquícios de vírus no soro dos pacientes, que são os antígenos virais, e também a detecção de anticorpos específicos para cada vírus. Então, com base nessas características e na presença de antígenos e anticorpos no sangue, a gente diagnostica a hepatite viral. E existem vários tipos de hepatites virais, né, que, como eu falei para vocês, são de várias famílias diferentes, com uma características genéticas distintas. A gente tem vírus de RNA, vírus de DNA, a gente tem vírus da família Picornaviridae, Hepadinaviridae, flavivírus. Olha, os flavivírus, que é a hepatite C, são os mesmos vírus que causam, é a mesma família de vírus que causa dengue, por exemplo. Então, a gente tem e a hepatite A é a mesma família que causa poliomielite. Então, a gente vê que são famílias virais completamente diferentes. O tipo de contágio também, nós temos vírus que são transmitidos por água ou comida contaminada e temos vírus que são transmitidos por sangue, por relação sexual. Então, há uma variedade muito grande, mas todos têm a capacidade de infectar o fígado, causando aquele quadro aquelas sintomatologias bastante características. Bom, as hepatites virais, elas são doenças antigas, né? Mas até o século XIX, as hepatites, ou seja, relatos de pacientes com icterícia, com fezes claras e urina escura, eles são relatados desde antes de Cristo, mas normalmente sempre associados à água, ao consumo de água. Então, uma comunidade que tinha acesso a um mesmo poço, coletava água no mesmo local, de repente todos ficavam amarelados, todos ficavam com suas fezes claras, né? Então, isso sempre foi muito comum, mas a partir do século XIX começou a ocorrer surtos de hepatite associados com transmissão por sangue, especialmente após transfusões sanguíneas. Vamos lembrar que até
há poucos anos atrás, até a década de 80, o sangue que era destinado à transfusão e à doação de sangue não era testado simplesmente porque as doenças não eram conhecidas. Então, assim, o HIV não era conhecido, a hepatite C não era conhecida. A própria hepatite B, ela demorou muito, ela foi identificada só a partir da década de 40. Então, o sangue, as pessoas recebiam sangue e, de repente, elas apresentavam um quadro ictérico. Hoje a gente sabe que esses surtos de hepatite associados à água é o que a gente chama hoje de hepatite A, e a associação com sangue é o que a gente chama hoje de hepatite B. Lá pelos anos 1940 foi que McCallum ele começou a separar o que era uma coisa e o que era outra. Então ele viu que os sintomas de hepatite eles tinham uma causa viral, né? Eles tinham uma etiologia viral, eram causados por vírus, mas que eram dois vírus diferentes. A gente tinha um tipo de vírus que tinha uma incubação rápida, ou seja, a pessoa adquiria o vírus e ela começava a apresentar sintomas antes de 40 dias, e quando isso acontecia, havia uma transmissão pela água, e ele chamou esse vírus de incubação rápida e com transmissão pela água de hepatite A. E ele definiu que aquelas hepatites que eram causadas por vírus de incubação mais lenta, ou seja, quando os sintomas apareciam após 50 dias, e nesse caso a transmissão ocorria pelo sangue, esse vírus era o vírus da hepatite, que ele chamou de B. A letra foi totalmente aleatória. Ele chamou de A um e B o outro. Depois, na década de 80, quando começou a aparecer o HIV e a hepatite B, também a transmissão pelo sangue sexual ficou mais evidente, que os bancos de sangue começaram a fazer testes mais precisos no sangue que era doado, é que foram descobertas pessoas que desenvolviam hepatite também, ou seja, associada pelo sangue e com incubação lenta, mesmo recebendo sangue que era isento de hepatite B. Então, a pessoa tinha recebido uma bolsa de sangue que deu negativo para hepatite B, mas ela apresentava sintomatologia. E aí, na década de 80, investigando esses pacientes, que se descobriu que havia um terceiro tipo de hepatite, que não era nem o A nem o B, e que era capaz de causar também esse quadro de hepatite viral. E aí, como já tinha hepatite A e já tinha hepatite B, nomeou-se hepatite C. A partir daí, os outros vírus de hepatite que foram sendo descobertos mantiveram essa tradição. Então, a gente tem hoje hepatite D e hepatite E. E se aparecer mais um, vai ser hepatite F. Uma coisa importante é que esses vírus, todos esses vírus das hepatites virais, eles em nenhum momento destroem os hepatócitos. Eles não arrebentam os hepatócitos, eles não matam os hepatócitos, eles não são capazes de destruir a célula, tá? Eles não fazem isso. Todo o problema que é causado no hepatócito, no fígado, é em função da resposta imune que é direcionada àquele hepatócito infectado. Então, quando o vírus entra no hepatócito, ele não destrói o hepatócito. Ele causa um desequilíbrio, causa uma infecção, certo? Mas ele não vai matar aquele hepatócito. O que vai matar o hepatócito e, como consequência, depois de muito tempo, pode ser capaz de matar aquele fígado, né? E levar a pessoa em uma hepatite fulminante, ou a uma destruição lenta do fígado, levando ao câncer, levando a uma cirrose. Isso é tudo um produto da resposta imune que é direcionada para aquele fígado infectado. Então, quando a gente pensa em hepatite, a gente tem que pensar em dois cenários. A hepatite pode ser aguda ou pode ser crônica. E vocês sabem a diferença entre agudo e crônico, certo? Agudo, o que é o processo agudo? É um processo que aparece, então você tem a infecção e rapidamente os sintomas aparecem, a pessoa apresenta aquela sintomatologia, a resposta imune começa a se manifestar muito rapidamente e depois aquele processo ele é controlado.
e a pessoa não apresenta mais a doença. O vírus vai embora e a pessoa se cura. Isso é um processo agudo. Agora, o que é um processo crônico? O processo crônico é um processo lento, é um processo demorado. A palavra crônico vem de Cronos, que é Deus do tempo. Então, vem de um processo que se estabelece aos poucos, lentamente. A pessoa passa muitos anos com aquela infecção, com aquele vírus e com aquela resposta imune sendo ativada. Tá? É o que acontece no HIV, por exemplo, é o que pode acontecer na tuberculose, enfim. É importante a gente saber a diferença entre agudo e crônico, certo? Então, quando a hepatite ela se estabelece, ela se inicia como um processo agudo que pode ter uma cura, ou não. Ou então a pessoa pode ficar com aquele vírus que não é eliminado, aquela infecção se estabelece, aquela resposta imune desse paciente é ativado constantemente e aí ele entra num processo crônico. Um processo crônico de hepatite pode se estabilizar e a pessoa fica muitos anos, às vezes morre de uma outra coisa e a hepatite mesmo não agrava nem cura, ou então essa hepatite crônica pode ter uma grande chance de evoluir para uma cirrose hepática, tá? Que é um quadro que eu acho que vocês já viram em patologia. A cirrose, ela pode se estabilizar também e ficar muito tempo com... O fígado pode ficar cirrótico por muito tempo, mas existe uma grande propensão do fígado evoluir para um câncer, e aí a pessoa desenvolve um carcinoma hepático. Então esses são os desdobramentos da hepatite. Lembrando, é claro, que existe uma possibilidade que é rara, da ocorrência de uma hepatite fulminante, que é a partir do momento que a pessoa adquire a infecção, a hepatite, rapidamente ocorre uma interrupção total ou quase total do funcionamento do fígado e a pessoa muitas vezes vem a óbito em decorrência dessa hepatite fulminante. Normalmente aqui é necessário um transplante hepático. É um processo que ocorre algumas vezes com a hepatite A e algumas vezes também com a febre amarela, tá? Mas aí já é uma outra situação que a gente não vai falar muito nessa aula, tá? Vamos focar então nesses 3 tipos de vírus. Eu sei que eu falei para vocês de 5 tipos, né, do A ao E, mas eu vou focar com vocês nos 3 principais tipos de hepatite que a gente viu atualmente, que é a hepatite A, B e C, né? São vírus, como a gente já viu, diferentes. E eu vou começar pela hepatite B, porque eu acho que é o mais importante, é o mais comum. Na verdade, não é o mais comum, a hepatite A é mais comum, mas é o que tem uma relevância muito grande em termos de vacinação, em termos de contágio e tratamento mais complicado. Então, vamos começar com o vírus da hepatite B, né? O vírus da hepatite B, ele é um vírus interessantíssimo, ele faz parte de uma família bem diferente, que é a família Hepadinaviride. Hepádina, hepa de hepatite, de hepático, de vírus, né, de fígado. DNA, porque é um vírus de DNA, e viride, porque é um vírus. Então, é um vírus de DNA que infecta o fígado. É um vírus envelopado, ou seja, revestido por uma capa de lipídios, né? Sendo um vírus de DNA circular, que tinha uma fita, é uma coisa muito curiosa, ele não é uma fita totalmente de DNA nem de RNA, ele é uma fita de DNA circular, parcialmente dupla e tem um trechinho de RNA ali, então ele é mais ou menos uma mistura entre DNA e RNA. Uma coisa interessante é que ao longo das aulas de virologia, vocês já devem ter ouvido falar que os vírus não envelopados são os mais resistentes da natureza, né? Então, eu falei isso na aula de rotavírus e vou falar daqui a pouquinho quando a gente falar de hepatite A. Os vírus não envelopados, eles conseguem ser transmissíveis por água, por exemplo, pelo alimento, porque eles ficam ali num corpo de água, ou eles se transmitem, eles vão para um lado, para o outro e não se desintegram. O vírus os vírus que são envelopados, eles têm uma fragilidade maior, porque qualquer sabãozinho solubiliza essa capa deles de lipídio e eles perdem a infecciosidade. Isso é quase que uma regra, mas para o vírus da hepatite B, não. Ele é um vírus envelopado, mas ele é extremamente resistente no ambiente, tá? É um dos vírus mais resistentes que nós temos. Então, se uma pessoa... Existe muita... A gente vai ver mais pra frente, mas existe muita transmissão, por exemplo, através do uso de barbeador. A pessoa usa um barbeador
e aquelas pequenas gotículas de sangue que ficaram no barbeador ficam ali às vezes uma semana, uma outra pessoa pega aquela lâmina, utiliza e ela se infecta com hepatite B, mesmo tendo entrado com mesmo aquela lâmina tendo entrado em contato com uma pequena quantidade de sangue, e mesmo você tendo muito pouco vírus naquela lâmina, e mesmo esses vírus sendo envelopados, ainda assim você tem uma capacidade de infecção que o vírus mantém, tá? Então, o vírus da hepatite B, ele é muito resistente, e isso é importante vocês terem isso em mente, porque vai ser importante para a gente entender os mecanismos de contágio. Normalmente eu não falo do ciclo replicativo dos vírus, não acho importante, mas no caso da hepatite B, eu acho que é legal vocês saberem que na transmissão, no ciclo, né, na forma como ele infecta uma célula, ele faz uma coisa muito diferente que os outros vírus não fazem normalmente. Então, você tem o vírus da hepatite B entrando na célula, isso aqui é uma célula do hospedeiro. Esse vírus, ele vai entrar, ele vai ter aquele processo de adsorção. Quando ele entra, como todo vírus envelopado, no momento que entra, ele perde o seu envelope, então vai entrar só aquele capsídeo. Esse capsídeo vai se degradar de forma que só só o material genético dele vai entrar no núcleo da célula. No momento em que entra no núcleo da célula, esse DNA de modo algum vai se fundir com o nosso DNA, tá? Não existe esse mecanismo que a gente viu para o HIV, por exemplo. Mas o DNA do vírus da hepatite, ele vai assumir uma forma bastante resistente, ele vai assumir a forma que a gente chama de cccDNA, tá? São 3 Cs DNA, que é a forma, em inglês seria, né? DNA circular covalentemente fechado, tá? Circular, covalentemente closed, né? Fechado. É uma forma de DNA circular, totalmente circular, bem amarradinho ali, que é um tipo de uma forma de DNA que vai ser responsável pela cronificação da doença. Então, uma vez que esse vírus assume essa forma e entra no núcleo do hepatócito, ele não sai mais. Ele fica só aqui, de vez em quando, produzindo partículas virais, e aí você tem a cronificação da doença, ou seja, você tem a estabilização desse vírus dentro daqui do núcleo, e ele vai ficando aqui produzindo partículas durante décadas nesse paciente, certo? Então, aqui a patogenia da hepatite B, vamos começar pela transmissão, né? Então, assim, você tem a transmissão podendo ser feita pelo sangue, por relação sexual, ou uma transmissão neonatal, da mãe infectada para o seu filho, né? No sangue, a gente tem a transfusão de sangue, que é uma forma, hoje em dia, mais controlada, porque os bancos de sangue fazem testes muito precisos no sangue a ser doado, mas a gente ainda tem muitas pessoas que se infectam através do compartilhamento de seringas no uso de drogas. E também uma coisa muito importante, aí eu falo muito para o pessoal da saúde, gente, acidentes com material biológico, tá? Após um acidente com material biológico, a transmissão de HIV, por exemplo, ela é muito baixa, mas de hepatite B é altíssima, tá? Então, uma gotinha lá, você se espetou com uma seringa, às vezes já é suficiente para ter a transmissão da hepatite B, tá? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Então, no momento em que tem essa infecção, ou seja, o que é a infecção? É o vírus entrando em contato com a corrente sanguínea desse novo hospedeiro. Então, o vírus foi pro sangue desse novo paciente, né? E aí ele vai circular pela corrente sanguínea até chegar ao fígado. Se essa pessoa for vacinada, porque existe vacina para hepatite B, se ela for vacinada ou se ela, por acaso, já tiver tido a hepatite B, ele se curou e ficou com anticorpos, a gente vai ter uma parada na infecção. Esses anticorpos vão eliminar essas partículas virais que estão entrando e não vão permitir que elas se alojem no fígado. Mas se isso não ocorrer, se essa pessoa for suscetível, não tiver anticorpos, a gente vai ter o estabelecimento dessas partículas virais no fígado, né? Então, aquele processo todo que a gente viu no outro slide vai ocorrer, aquele vírus vai entrar no hepatócito, vai se estabelecer lá no núcleo, vai assumir aquela forma de DNA circular covalentemente fechado, iniciando a produção de
partículas virais e a gente vai poder detectar no sangue do paciente esses restos virais, né? Esses fragmentos que a gente chama de antígenos virais. E muitas pessoas, aí na hepatite B, eu já vou dando um spoiler do final da aula, em 90% das pessoas com hepatite B, isso é resolvido espontaneamente. A pessoa se cura e ela às vezes nem fez nenhum exame, nem sabe que teve a hepatite, apresenta os sintomas, mas nem sabe que teve um quadro de hepatite B. Em outras pessoas, isso não ocorre, o vírus se estabelece, começa a ocorrer a viremia, ou seja, uma grande quantidade de vírus, de partículas virais viáveis são lançadas no sangue, e aí, uma vez que o vírus está no sangue, ele começa a ficar disponível também no sêmen, no sangue, nas secreções vaginais, no leite materno, e aí, a partir daqui, você pode infectar uma outra pessoa. Bom, eu falo muito sobre antígenos virais, né? Nos antígenos que são produzidos ao longo da infecção, tá? E no caso da hepatite B, isso é muito importante, tá? Porque dependendo, o vírus da hepatite B, quando ele entra no fígado, ele produz muitos antígenos e eles são capazes de dizer em que momento da infecção ou se aquela pessoa está curada, ou se ela tomou vacina, ele é capaz de, avaliando esses antígenos, você pode dizer direitinho em que momento da infecção aquele paciente está. Agora, vamos prestar atenção nesse slide, porque eu acho a definição do que acontece no aparecimento dos antígenos virais da hepatite B é uma coisa super importante. Mas, normalmente, essa aula eu boto um quadro com cores e aqui fica super difícil a gente fazer só falando. Mas vamos lá, que eu acho que vai dar pra gente aprender direitinho. Isso, se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? Bom, vamos lá. O vírus da hepatite B, quando ele começa a ser produzido e ele é lançado do fígado para a corrente sanguínea, né? Quando ele fica disponível no sangue, a gente pode detectar 3 tipos de antígenos, né, no sangue desse paciente. A gente pode detectar... Então, aqui, olha só. Isso aqui é o desenho esquemático de um vírus bem didático mesmo, como se fosse uma criança desenhando, para vocês entenderem bem direitinho. A gente tem 3 antígenos que podem ficar visíveis durante a infecção, ou seja, que a gente pode detectar no laboratório. É um que a gente chama de antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Tá? Por quê? Porque a superfície. Porque é o mais externo, está na superfície do vírus. Então, a gente tem o antígeno Ag de superfície, que é o S, do vírus da hepatite B. Como ele é um antígeno de superfície, a gente chama de HBsAg. A gente tem um outro antígeno que a gente consegue encontrar também, que é o antígeno do capsídeo, do core do vírus, né? Do meio do vírus, que a gente chama de HBcAg, porque é o antígeno do core, do capsídeo, do vírus da hepatite B, HBcAg. E a gente também é capaz de detectar o HBeAg. O HBeAg é um tipo de proteína que ele fica bem visível quando o vírus está se replicando demais. Então, a gente tem 3 tipos de antígeno. Um que está associado à superfície, um que está associado ao capsídeo e um que só aparece quando o vírus está se replicando intensamente. Atenção, gente! Todo paciente que tem hepatite B, todo paciente, ele vai ter no sangue o HBsAg. Então, achou HBsAg no sangue dessa pessoa, ela está com hepatite. Eu não sei se é crônica, eu não sei se é aguda, mas ele está com hepatite, tá? O HBcAg é um problema, porque eu não encontro ele circulando na corrente sanguínea. Se eu for lá e fizer uma biópsia no fígado, se eu tirar um pedacinho do fígado e analisar, eu acho HBcAg. Mas eu não acho no sangue. Então, eu não posso usar esse antígeno como diagnóstico, porque ele não vai estar presente no sangue da pessoa de modo algum. Ele não é liberado. Agora, o HBeAg eu posso encontrar ou não. Se a pessoa tiver
com uma rápida replicação, uma replicação viral intensa, eu encontro esse antígeno. Mas se eu não tiver, se o vírus estiver quietinho, silencioso, eu não vou encontrar esse antígeno. Então, número 1, eu já posso dizer que um paciente que é HBsAg positivo está com hepatite. E eu posso dizer que um paciente que tem o HBeAg positivo, ele está com uma replicação viral acentuada, tá? Quando o paciente se cura da infecção, ou, vamos falar se curar não, a infecção apareceu, a hepatite B apareceu, e aquele paciente passou um tempo, ele começa a apresentar os anticorpos. Se esse paciente começar a apresentar o anti-HBsAg, ou que a gente chama só de anti-HBs, né, o anticorpo contra o antígeno de superfície, esse paciente automaticamente ele está curado, porque o anti-HBs é um anticorpo neutralizante que fornece imunidade. Então, se o indivíduo com hepatite ele for capaz de produzir um anti-HBs, esse anti-HBs vai neutralizar o vírus todo e a infecção vai ser curada. Então, recapitulando, um paciente com HBsAg positivo, ele está com hepatite. E um paciente com anti-HBs positivo, ele está curado da hepatite ou ele está vacinado. Ele tem imunidade contra a hepatite, certo? Professora, e se o paciente tiver o HBsAg e o anti-HBs? Isso é muito raro, tá? Isso não é para acontecer. Se acontecer, provavelmente é um caso em que o paciente está naquele momento em que ele está se curando da doença e os anticorpos estão aparecendo. Você está num ponto bem específico da infecção. Se você for lá e dosar daqui a 2 meses, você já não vai mais encontrar o HBsAg, vai encontrar só o anti-HBs, tá? Então, HBsAg é marcador da doença, anti-HBs é marcador da imunidade. HBeAg é marcador da replicação viral, tá? Pegou isso? Ótimo. Como que eu vou saber se esse anti-HBs, ele, que o paciente tem, então você fez um exame de sangue e deu lá que você tem anti-HBs positivo. Como que eu vou saber se o paciente está vacinado ou se o paciente já teve a doença e se curou? É simples, basta você olhar o anti-HBc. O HBcAg é um antígeno que ele não fica circulando. Então, eu não posso utilizar esse antígeno para diagnosticar a doença. Mas eu posso dizer que a pessoa que entrou em contato com o vírus da hepatite inteiro, a pessoa que se infectou com esse vírus, ela produziu anticorpos para esse antígeno. Então, se a pessoa tiver o anti-HBc e o anti-HBs, os dois, ela está imune, mas porque ela já teve a infecção, tá? E você ficou com o anticorpo lá pro HBcAg. Agora, se eu não tiver esse anticorpo e se eu tiver só o anti-HBs, aí é sinal de que a pessoa foi vacinada. E por quê? Porque a vacina para hepatite B, ela não é feita do vírus inteiro. Ela é feita só desse HBsAg aqui. Então, quando a gente toma a vacina da hepatite, eles purificam essa partezinha do vírus e injetam no nosso bracinho. De forma que a gente não produz anticorpo para nenhuma outra parte do vírus. A gente só produz anticorpo para essa superfície. Então, se você só tiver o anti-HBs, é porque você foi vacinado. Mas se o seu corpo viu outras partes do vírus, ele produziu anticorpos não só para essa parte superficial, mas para essa parte interna também. Então, se você tiver o anti-HBs e o anti-HBc, é porque você está imunizado, mas porque você teve hepatite. Então, com isso, a gente é capaz de dizer se a pessoa tem ou não hepatite, ou seja, vendo se ela tem o HBsAg. HBsAg positivo é marcador de doença. Anti-HBs é marcador de imunidade. Anti-HBc indica se a pessoa teve a doença, se for anti-HBs mais anti-HBc, ela teve a doença, e se ela for anti-HBs sozinha, é porque ela está imune. Professora, e se a pessoa só tiver o anti-HBc? Se ela só tiver o anti-HBc e não tiver o anti-HBs, ela provavelmente é um paciente com hepatite, então ela deve ter o HBsAg também, e
ela deve ser um paciente já crônico, né? Ela deve estar, ela já teve a doença, já desenvolveu anticorpos para o HBC, mas ela não conseguiu produzir o anti-HBS. Por que ela não conseguiu produzir o anti-HBS? Porque se tivesse produzido, já estava curada, tá? O anti-HBC, ela produz, mas ele não elimina a infecção. Como é que a gente sabe se é uma infecção crônica ou aguda? Verificando se o HBCAg é IgM ou se ele é IgG. Se for IgM, é uma infecção recente. Tem muito pouco tempo que ele tem aquele anticorpo, porque o IgM aparece rapidinho, né? Aparece assim no momento inicial da infecção. Mas se a pessoa já tiver o anti-HBC aqui, IgG, já é uma infecção crônica, tá? Então, percebem como olhando cada antígeno, cada anticorpo para hepatite B, a gente consegue saber se esse paciente está doente, se ele é crônico, se ele é agudo, se ele está curado ou se ele está vacinado. E além disso, a gente consegue saber, vendo o HBeAg e o anti-HBe, a gente consegue até dizer se aquela infecção tem um bom prognóstico ou se ele tem um mau prognóstico. Por quê? Se o paciente tem o HBeAg, é porque ele tem uma elevada replicação viral. Gente, se o vírus está se replicando muito, isso é bom? Claro que não, né? É muito ruim para o paciente. A gente quer que o vírus fique o mais silencioso possível. Se ele está se replicando muito, ele vai lesionar cada vez mais aquele fígado. Então, se a pessoa tem HBeAg e não tem anti-HBe, é um mau prognóstico. É um paciente que tem risco de evoluir a cirrose e carcinoma, porque está tendo uma grande replicação e ele não tem nem anticorpo para esse antígeno. Mas se ele é o contrário, se ele for HBeAg negativo e tiver o anti-HBe, significa que a replicação viral está controlada. Então, esse paciente tem um bom prognóstico, certo? Gente, eu sei que isso é super complicado. Então, assista, voltem nesse slide várias vezes, tá? Mais pra frente eu vou colocar um resuminho, mas eu acho super importante isso vocês aprenderem, porque isso aqui facilita muito e é isso que vai fazer com que vocês consigam interpretar um exame futuramente de um paciente que fez um exame para verificar os marcadores de hepatite B, por exemplo, tá? Bom, aqui, só rapidamente para a gente ver como é que esses antígenos e esses anticorpos aparecem quando a pessoa tem uma hepatite B com evolução para cura, que é o que acontece em 90% dos casos, na grande maioria dos casos a pessoa adquire a doença e se cura. Então você vai ter, logo após a exposição, mais de um mês depois, né? Lembra? Essa doença é uma doença que lá na década de 40 já se sabia que a hepatite B tem uma incubação lenta, então demora aí pelo menos um mês e meio, 2 meses até iniciar os sintomas. Então, inicialmente você tem o HBsAg aparecendo, que é um marcador de doença, ele é aquele antígeno da superfície do vírus. A gente tem também o HBeAg aparecendo porque você tem uma alta replicação viral no início. Os sintomas aparecem e no momento você não tem nenhum anticorpo. Mas conforme o tempo passa, a pessoa, o HBsAg vai caindo até que 30 semanas depois, né, coisa de 10 meses depois, você não tem mais aquele vírus, então, aquele antígeno, então significa que a pessoa está curada e fica somente os anticorpos. Então, o anti-HBs, mostrando que a pessoa desenvolveu imunidade e se curou. O anti-HBC indicando que a pessoa entrou em contato com o vírus sim, então por isso que ela tem os dois anticorpos, tanto o anti-HBs quanto o anti-HBC. E o anti-HBe que aparece também, indicando que aquela replicação viral ocorreu, mas chegou uma hora em que ela foi suprimida, tá? Inicialmente, o anti-HBC que aparece é o IgM e depois você tem o total, que é IgM mais IgG. Mas no caso, a gente tem o IgG já bem marcante aparecendo depois de um tempo, tá? Então, você vai ter detectável no início o HBeAg e o HBsAg por cerca de 6 meses e depois todos eles somem, ficando o anti-HBC que começa IgM e depois passa a ser IgG, né? Ou total, que são os dois. O anti-HBe aparece, o anti-HBs também, tá? Então, somem esses antígenos e o anti-HBs surge marcando a imunidade. E surge também o anti-HBC mostrando que a pessoa teve a infecção de fato.
Se a pessoa for vacinada, nunca isso aqui aparece, só aparece o anti-HBS. Agora, quando a pessoa tem uma hepatite crônica que não se curou, o que acontece? A gente vai ter uma infecção aguda, né, que vai durar ali alguns meses, os sintomas aparecendo, mas percebe, o HBsAg nunca deixa de ficar presente. Por quê? Porque ele é que marca a doença. Ele é sinônimo de que o vírus está lá se manifestando. Se esse vírus, se esse anti-HBsAg parar de ser produzido, significa que a pessoa foi curada. Então, enquanto ela estiver com a doença crônica, o anti-HBs vai estar presente. Então, a pessoa vai ter o HBsAg durante um tempo, pode ser que esse HBsAg suma ou não, pode ser que o anti-HBe apareça ou não. Se aparecer o anti-HBe e o HBsAg sumir, é um bom prognóstico, como a gente já viu, significa que a replicação está controlada. Mas o HBsAg permanece e o anti-HBc, uma hora ele aparece também. Só que ele não é capaz de eliminar a infecção, ele não é neutralizante. Ele vai aparecer, mas ele vai ficar aparecendo junto com o HBsAg, tá? Então, no início vai ser o anti-HBc IgM, depois substitui pelo IgG, tá? Então, aqui a gente vai ter, enquanto a pessoa está doente, o HBsAg persiste e o HBe, ele fica ou não, depende do prognóstico. O anti-HBc sempre aparece, começando com IgM, mudando para IgG depois. O anti-HBs não aparece nunca, porque senão a pessoa estaria curada. E o anti-HBe pode aparecer ou não. Se aparecer, que bom, significa que a pessoa tem um bom prognóstico. A hepatite B, ele é uma doença de transmissão vertical, né? Ou seja, da mãe para o filho, sexual e por contato com sangue contaminado, como a gente já viu. É um vírus bastante resistente e viável no ambiente por até uma semana. E a transmissão é maior quando o paciente é HBeAg positivo. Por quê? Porque se ele é HBeAg positivo, significa que aquela replicação viral é muito intensa e ele tem muito vírus no sangue. E mais vírus, mais fácil de transmitir, certo? A gente tem ainda hoje uma grande taxa de pessoas que se infectaram por hepatite B a partir do acidente com material biológico, tá? Então, há um tempo atrás, era muito comum, assim, médicos, enfermeiros, dentistas, todo mundo já tinha tido hepatite B, porque não havia esse contato, esse uso de luvas, o uso de seringas descartáveis, e as pessoas faziam vários procedimentos, inclusive coleta de sangue, necrópsias, sem uso de luvas, né? Se espetava o tempo inteiro com agulha. Hoje em dia isso já é mais controlado. A gente sabe que se você se espetar, então assim, vocês são profissionais de saúde, se em algum momento se espetar com uma agulha, tem que procurar o setor de biossegurança do local que você tá, porque existem protocolos para isso, tá? Inclusive, deixa eu até passar mais para frente, se você se espeta com uma agulha, você pode tomar, e não for vacinado, você pode tomar imunoglobulina, que é uma imunização que a gente faz, ela é com HBs, né? E aí você induz a produção de anticorpos rapidamente, e aí a pessoa fica imunizada, não desenvolve a hepatite. Mas voltando aqui, os objetos contaminados, eles assumem uma importância muito grande na transmissão da hepatite B, tá? Então, qualquer procedimento que envolva sangue, por menor que seja, ele pode transmitir hepatite. Por exemplo, manicure e pedicure, alicate de unha, tem que ser muito bem esterilizado, tá? A transmissão de HIV através de alicate de manicure, ele não é tão relevante, porque é um vírus muito frágil. Tatuagem também, normalmente você não transmite HIV assim, mas a hepatite sim, porque a hepatite demanda menos vírus para infectar a pessoa e o vírus é muito resistente. Então, tem que ter muito cuidado com esses materiais, tá? Até com lâmina de barbear e escova de dente pode haver transmissão da hepatite B, tá bem? Então, prestem atenção nisso, muito cuidado com esses objetos compartilhados. A vacinação é feita a prevenção é feita com a vacinação, que são normalmente 3 doses, mas quem trabalha em ambiente de saúde, além de ser vacinado, tem que fazer regularmente, eu recomendo assim, normalmente assim, a cada 5 anos, você fazer uma dosagem para verificar se os seus anticorpos, se o seu anti-HBs, ele está num nível legal,
Porque muitas vezes a pessoa toma as 3 doses e não desenvolve imunidade. Então, se for o caso, tem que fazer uma dose de reforço também. Então, todo mundo que trabalha com saúde tem que ser vacinado, tá? Se você entra em unidade de saúde, vocês que vão ser profissionais de saúde têm que se vacinar. A vacina, ela é uma vacina que ela leva o HBsAg bem concentrado e ele induz a produção de anti-HBs, tá? Então, por isso que a pessoa vacinada só tem o anti-HBs, porque ela não viu o vírus inteiro, ela só viu esse fragmentozinho aqui. No caso de um acidente com material biológico, vítimas de violência sexual ou recém-nascidos de mães com hepatite, eles têm que tomar uma imunoglobulina, que é para bloquear a infecção naquele contato com o possível contato com o vírus, tá? Além disso, o uso de preservativos, apesar de que a transmissão sexual da hepatite B, ela não é tão eficaz quanto a do HIV, embora ocorra, claro, mas o uso de preservativos continua sendo sempre recomendado, né? Testagem no sangue doado, que se tornou obrigatória para hepatite B até bem antes do HIV, até na década de 70, e evitar sempre compartilhar lâmina de barbear, alicate de unha, aquelas espátulas para tirar cutícula, evitar compartilhar qualquer coisa que entre em contato com o sangue. Aqui é aquele resuminho que eu falo lá do outro slide sobre a ocorrência dos antígenos e dos anticorpos e a sua relação com o estágio da doença. Então, a gente tem, no caso, por exemplo, a pessoa que é suscetível, a pessoa que está assim, que não tem nenhuma imunidade à hepatite B, ela não apresenta nenhum anticorpo e nenhum antígeno, porque ela nunca viu o vírus. No momento em que ela entra em contato com o vírus inicialmente, o HBsAg começa a aparecer e na fase aguda ela vai ter o HBsAg, o HBeAg e pode começar a ter os anticorpos, dependendo do início da fase aguda. Tá? Na fase crônica, você já tem o HBsAg sempre aparecendo, o HBeAg que pode ou não aparecer, e os anticorpos também que ficam, e eles vão, tá vendo aqui, o anti-HBC, ele aparece, aqui no caso seria o IgG, mas no caso da fase crônica, o IgM já some. O anti-HBs, ele nunca aparece, exceto quando a pessoa está curada ou está vacinada, tá? Porque ele é um anticorpo que leva à eliminação daquele vírus. Então, se a pessoa está doente, desenvolve anti-HBs, ela está curada. Então, percebe que quando o anti-HBs aparece, automaticamente o HBsAg tem que sumir, porque ele bloqueou a infecção, tá? Bom, o diagnóstico da hepatite B, ele é feito... ele pode ser feito no SUS, com teste rápido, né? Uma gotinha de sangue já identifica. Ele identifica o HBsAg, tá? Ele não identifica anticorpo, que nem no caso do HIV. Por quê? Porque muita gente teve hepatite curada. Então, se você for ficar detectando pessoas pelo anticorpo, você vai pegar pessoas curadas e pessoas vacinadas. Não é o objetivo. Então, o teste rápido, ele detecta a presença do HBsAg na pessoa, tá? Uma vez que a pessoa tenha o HBsAg positivo, ela tem que ser encaminhada para programas de hepatite, que normalmente todo município tem. Em Macaé nós temos programas de hepatite, muito bom até, onde você vai, sei lá, fazer um monitoramento da infecção, vai ficar dosando as enzimas hepáticas, vai ficar dosando a carga viral do vírus, enfim. Aí já é com o programa de hepatites. Mamãe. Bem, havendo a confirmação da infecção pela hepatite B, então aí é fazer o tratamento, né? A hepatite B, como a gente já viu, 90% dos casos vão ser infecções agudas ou infecções crônicas que vão demorar um tempo curto e vão ser curadas sozinhas. Mas no caso, havendo uma infecção aguda, tratar com suporte, ou seja, não é um tratamento direcionado para hepatite, mas apenas evitar febre, evitar o uso de álcool e medicamentos, que são substâncias que sobrecarregam o fígado, né? Existe uma lenda urbana de que tem que haver uma dieta rica em carboidratos, né? Isso era muito comum antigamente, quando a criança apareceu com hepatite A, que a gente vai ver já mais pra frente que a hepatite A é muito comum em criança. A criança tinha que comer suspiro. A mãe entupia a criança de suspiro. Na verdade, não é o suspiro em si, mas é o carboidrato, é você fornecer bastante carboidrato. E a teoria por trás disso é que você oferecendo carboidrato, você aliviaria o metabolismo dos carboidratos que o fígado
teria que fazer, mas isso não é real, tá? Não há necessidade disso. De qualquer forma, uma dieta rica em carboidratos, esses carboidratos vão ser processados pelo fígado, então não tem necessidade. Basta um tratamento de repouso, suporte e muito líquido. Realmente evitar álcool e medicamentos é interessante. E a gente sabe que aí a maior parte das infecções por hepatite B elas vão ser curadas, tá? No caso da hepatite crônica, quando a pessoa realmente já entra no processo crônico, ela tem uma grande chance, então, de evoluir para cirrose ou carcinoma. E aí é preciso, sim, entrar com um tratamento mais específico. Normalmente, os tratamentos vão se basear no interferon alfa, né? E a lamivudina, que é um antiviral, inclusive faz parte do tratamento para o HIV, por exemplo, que são medicamentos que vão atuar reduzindo. No caso, a lamivudina vai reduzir a carga viral e o interferon alfa ele vai ter a função de reduzir aquela agressão do sistema imune no fígado, porque como a gente viu lá atrás, a maior parte das infecções, a maior parte da lesão, do dano causado no fígado é pela própria resposta imune que se arma contra aquele fígado infectado. Agora, são medicamentos muito complicados, porque ele tem um efeito colateral, ele tem efeitos adversos graves. Inclusive, a pessoa, para fazer uso desse esquema de medicamento, ela tem que assinar um termo de consentimento, né? Dizendo que ela está ciente dos efeitos colaterais, porque é bastante... o interferon, ele deixa a pessoa extremamente cansada, a pessoa fica prostrada, a pessoa muitas vezes não consegue fazer atividades simples, de tão cansado que ela fica, com tanta prostração, tá? Quem já teve dengue sabe o que é o excesso de interferon no sangue da pessoa, porque a dengue é uma virose que libera interferon, né? A gripe também faz isso. A pessoa fica assim, quando o interferon ele toma conta do teu corpo, você fica sem conseguir se mexer direito, né? Aqui tem a epidemiologia do vírus da hepatite B. A gente tem uma maior distribuição nos locais mais pobres, mas a gente tem também uma alta prevalência, principalmente na região amazônica. A região amazônica é uma região endêmica para hepatite B. E a epidemiologia no Brasil, esse gráfico é bem antigo, ele é de 2011, mas ele não teve muitas mudanças não, tá? Existe, a partir dos anos 2000, teve um aumento nos casos, mas não foi por causa não necessariamente por causa do aumento de infecções, mas o diagnóstico ficou mais aprimorado. Então, a gente hoje vem mantendo essa taxa de detecção bastante controlada em todas as regiões do Brasil. O vírus da hepatite C. Então, vamos lá, a gente acabou de sair da hepatite B. Falei para vocês do todo o processo dos antígenos, da transmissão, todo aquele esquema, né? A hepatite B ela é a mais complicada, na minha opinião, porque tem toda aquela diferenciação no aparecimento dos antígenos e dos anticorpos para o diagnóstico. Ela tem uma questão muito relevante na vacinação, a transmissão. E agora a gente vai sair do vírus da hepatite B, a gente vai entrar no vírus da hepatite C, que ele tem uma forma de transmissão idêntica à da hepatite B, mas ele é um vírus muito menos estudado. Então, a gente tem muito menos detalhes a falar do vírus da hepatite C do que falou da hepatite B, certo? O próprio diagnóstico é muito mais simples. Então, a gente tem aqui o vírus da hepatite C, é um vírus da família Flaviviridae, como eu falei para vocês no início. Os flavivírus são os mesmos vírus que causam a dengue, a chikungunya, tá? São vírus envelopados também, mas no caso eles são de RNA. O vírus da hepatite ele é um vírus de DNA dupla fita com fragmentozinho pequeno de RNA. E o vírus de hepatite C, ele já é totalmente de RNA, tá? A hepatite C, prestem atenção nisso. Quando a gente fala de hepatite B, a gente está falando de um vírus que, no momento que ele causa a infecção, a gente tem 10% de chance de cronificação e evolução para cirrose e carcinoma. E 90% de chance da infecção se curar sozinha. No caso da hepatite C, é o inverso. Ouviram? Inverso. No caso da hepatite C, a gente tem 10 a 15% de chance de cura espontânea, mas a gente tem 85% de chance dessa infecção cronificar para uma infecção aguda. Então, a hepatite C, ela tem um prognóstico muito pior do que o da hepatite B.
porque a chance de cronificação e de evolução para a cirrose, ela é muito maior, tá? Então, após a infecção, a gente tem uma grande chance de evolução para cronificação. A partir do momento que a infecção se torna crônica, 20% dos casos vão evoluir para cirrose, e desses casos, 1/4 chega ao carcinoma hepático. Isso não é um processo lento, não é um processo rápido, é um processo que vai aí 30, às vezes 40 anos, tá? Então, é uma doença que tem uma transmissão muito parecida com a da hepatite B, mas o curso da doença é mais grave, tá? Porque ele tem uma chance maior de cronificação e evolução a cirrose e câncer. Ok? Isso é o mais importante que vocês têm que saber sobre o vírus da hepatite C. Então, mais uma vez, no caso, essa lesão celular não é causada pelo vírus, como não ocorre em nenhuma hepatite, mas sim pela resposta imune. E outra coisa importantíssima da hepatite C, as manifestações extrahepáticas. Na hepatite B, a pessoa tem uma doença no fígado que se limita ao fígado. Então, todos os problemas que ela vai desenvolver vão ser em decorrência da ação da resposta imune no fígado. O vírus da hepatite C, pelo contrário, ele pode apresentar as manifestações extrahepáticas, especialmente devido à formação de complexos antígenos anticorpos. O vírus da hepatite C, ele tem uma tendência de se multiplicar intensamente, de se replicar intensamente e de desencadear a produção de anticorpos também. Só que esses anticorpos não são neutralizantes. Então a pessoa acaba tendo na sua corrente sanguínea um grande número de vírus e um grande número de anticorpos. Quando isso ocorre, forma-se um complexo antígeno-anticorpo que a gente já viu em outras aulas que acabam se depositando nos capilares. Essa deposição nos capilares, ela pode levar a uma insuficiência renal quando você tem uma deposição de complexos antígeno-anticorpo nos rins. Ela pode levar à ocorrência de uma tiroidite autoimune quando esses anticorpos gerados se voltam contra a tiroide. Ela pode gerar uma crioglobulinemia mista essencial, que é a ocorrência de várias lesões causadas pela deposição de complexos antígenos anticorpos quando a temperatura fica muito baixa. Então, quando começa a ficar muito frio, esses complexos se depositam, levando a essas lesões na pele das pessoas. Então, a hepatite C tem todos esses componentes que a gente não vê na hepatite B, tá? Além do que, a hepatite C também está relacionada ao aparecimento de linfomas nesses pacientes. A hepatite C, normalmente, ela não evolui para a cura. 85% dos casos evolui para uma cronificação. Mas, quando ela evolui para a cura, a gente tem, então, a carga viral do vírus muito intensa e, acompanhado disso, o aumento nas enzimas hepáticas, em ALT-TGP, e depois de um tempo os anticorpos começam a aparecer, mas esses anticorpos não são eles que neutralizam a infecção. A infecção, ela se cura, tá? O vírus vai embora sozinho, os anticorpos aparecem. Já quando a pessoa evolui para hepatite crônica, que é a coisa mais comum que ocorre nesse paciente, você vai ter o vírus, né, o RNA do vírus sendo detectado o tempo inteiro, um aumento inicial das enzimas hepáticas que depois se mantém alto durante muito tempo e, olha só, o anticorpo aparecendo junto com o vírus. Então, esse anticorpo aparece, mas ele não é capaz de eliminar o vírus. Então, você tem o vírus aparecendo e o anticorpo também. É uma coisa semelhante ao que acontece no HIV, tá? Você tem um anticorpo, esse anticorpo não é capaz de eliminar a infecção. A pessoa vai ficando com isso durante muito tempo. Vi aqui que a linha do tempo é em anos, né? Então, a partir de 10, 15 anos é que começa a ocorrer um processo de lesão cada vez mais intensa no fígado, onde você tem um processo de fibrose que depois pode evoluir para uma cirrose e para carcinoma hepatocelular. Lembrando, os níveis de ALT sempre altos, tá, gente? Nível de ALT TGP fica baixo, fica menos de 50. E aqui a gente tem 200, às vezes chega a 250, 300. A transmissão da hepatite C é justamente a mesma da hepatite B,
Hoje, gente, se você for pegar todos os pacientes de hepatite C no Brasil, a maior parte se infectou através de compartilhamento de drogas injetáveis. Transmissão sexual pequena, tá? Para ocorrer transmissão sexual do vírus da hepatite C, é preciso um contato muito intenso. Então, acontece muito quando, às vezes, o marido tem hepatite C e a esposa, depois de anos e anos de um contato sexual desprotegido, aí ela vai adquirir hepatite C. Não é uma coisa, assim, que ocorre a partir de uma única exposição. É muito raro, tá? Transfusão sanguínea ainda tem. Isso aqui, normalmente, são pessoas que se infectaram antes dos anos 80, quando ainda não havia testagem para hepatite C nos bancos de sangue, tá? E a hemodiálise, acidentes com material biológico, porque lembrando, o acidente com material biológico ele tem que ser evitado sempre, porque você tem a profilaxia pós-exposição para o HIV, tem a imunoglobulina para hepatite B, mas você não tem nenhum tipo de tratamento de profilaxia para hepatite C. Então, temos que evitar, certo? E a prevenção é sempre evitar, porque não existe vacina. Então, também não existe profilaxia pós-exposição. Então, a gente tem que fazer sempre a testagem do sangue doado, evitar o compartilhamento de seringas e evitar o uso com material biológico, o acidente com material biológico. O uso de preservativos também é importante sempre, mas como eu falei para vocês, a via sexual não é a principal forma de transmissão do vírus da hepatite C. Normalmente a gente tem, para fazer o diagnóstico, um paciente que faz o exame, o anti-HCV, detecta o anticorpo. Como a gente sabe que a maior parte das pessoas que entraram em contato com o vírus estão com a hepatite C cronificada e evoluindo, o fato de ter o anticorpo já significa que, bom, se tem anticorpo, entrou em contato com o vírus, como a chance de estar doente é alta, é 85%, a gente detectou esse anticorpo, já manda esse paciente para fazer a dosagem, a carga viral, e aí a gente manda para um serviço de referência, porque aí eles vão avaliar se aquela pessoa tem o vírus realmente, ou se ela é um caso, né, dentre a pequena parcela de pessoas que adquirem o vírus, desenvolvem anticorpos e depois se curam. O tratamento para hepatite C, ele era extremamente caro e extremamente complicado, tinha muito efeito adverso, era muito longo, e agora houve uma mudança. De uns últimos 2 anos para cá, houve uma mudança nesse tratamento. Basicamente por causa da adição do sofosbuvir, que é um medicamento muito bom para tratar hepatite C. Antigamente, a taxa de cura era pela metade, era 50%, era um tratamento que durava até 1 ano, e ele envolvia a via oral e também injeção. Hoje, com o sofosbuvir e com os outros antivirais que vão junto com o tratamento, a taxa de cura aumenta para 90%, né? Reduziu para 3 meses de tratamento por via oral exclusivamente, mas o preço é exorbitante. Uma cápsula de sofosbuvir está custando cerca de R$1.000, tá? Um comprimido. Tá? O tratamento inteiro, nas 12 semanas, e aí tem o Ministério da Saúde financia, enfim, chega a $150 mil o tratamento, né, para 3 meses para hepatite C. É muito caro, né? Hoje em dia é um dos medicamentos que mais estão em debate para ter a patente quebrada e os laboratórios nacionais poderem produzir, porque ele tem sido uma fonte de despesa para o SUS muito grande, né? Mas tem que pagar porque é a única coisa que trata com 90% de chance de cura um paciente, e rápido, né? Enfim, a hepatite C, a gente hoje, de 13 anos para cá, o SUS notificou mais de 120 mil casos, porque o tratamento, o teste rápido até apareceu hoje em dia. Antigamente não tinha, o diagnóstico era muito complicado, hoje já tem um teste rápido. A partir de 2012 ou 2013, o SUS começou a distribuir para os postos de saúde os testes rápidos para hepatite C, de forma que a detecção desses pacientes ficou mais rápida, tá? E normalmente, né, é uma grande causa de câncer de fígado. O Brasil tem 8 mil novos casos de câncer de fígado por ano, e a maior parte desses casos é devido à hepatite C, né? A gente tem aí de 30% a 50% de casos de transplantes de fígado sendo motivados pela ocorrência de hepatite C. Então, a hepatite C é um problema de saúde pública muito importante no país, tá? É uma aula curtinha, mas é um vírus muito importante.
Aqui a gente tem a prevalência, varia muito, a gente tem, não sei porque o Acre é sempre é sempre o estado que tem a maior proporção, mas a hepatite C ele é bastante prevalente no Brasil. Bom, e aí para terminar, a gente vai falar do vírus da hepatite A, por último, mas não menos importante. Por quê? Sempre deixo para o final, porque a forma de transmissão do vírus da hepatite A ela é diferenciada. Ela é um vírus menos... ele não está associado a câncer, não está associado a cirrose, é uma doença quase que em 100% dos casos que aparece, ocorre uma infecção aguda e some, exceto nos casos de hepatite fulminante. A hepatite A nunca cronifica e nunca evolui a cirrose e carcinoma hepatocelular. Tá? É um vírus da família Picornaviridae, mesmo da poliomielite. Ele é não envelopado, então ele tem uma facilidade incrível de transmissão pela água, é a forma mais frequente dele se transmitir. E ele vai infectar a pessoa a partir do seu trato digestivo, né? Então, a contaminação ocorre pela água, é uma aquisição oral. Toda criança no Brasil, e todos nós aqui, para falar a verdade, se você já foi à praia no Rio de Janeiro, se você já comprou água mineral de fonte duvidosa, se você já bebeu água sem ser filtrada ou fervida, você já teve hepatite A e não sabe, tá? Porque ela é extremamente comum no Brasil e é que toda criança praticamente entra em contato com hepatite A nos primeiros anos de vida. Eu até poderia dizer que ele é uma doença da infância, porque ele é tão frequente que a gente entra em contato logo que começa a ter acesso à água. Então é uma doença que o vírus ele entra por transmissão através de água pelo seu trato digestivo, penetra pelo intestino delgado. Esse vírus atravessa a parede do intestino delgado caindo no sangue, numa viremia primária, e ele vai atingir o fígado, né? E aí, atingindo o fígado, ele vai ser eliminado na bile. Diferentemente dos outros vírus, da hepatite C e B, que não saem pela bile, eles saem pelas veias e artérias que passam pelo fígado, a hepatite A sim sai pela bile. E aí o vírus ele é eliminado nas fezes. Quando não há saneamento básico adequado, esse vírus ele contamina a água e aí ele infecta outras pessoas, né? É uma doença que varia entre assintomático, na grande maioria dos casos, até uma hepatite fulminante que pode matar uma pessoa. Normalmente, menores de 5 anos são quase sempre assintomáticos. Quanto menor a criança, menor a chance de sintomas graves. Agora, adolescentes, a partir dos 13, 14 anos, você sempre tem uma sintomatologia ictérica, vai ficar com fezes claras, com a urina escura, vai ter dores e há uma chance, ainda que rara, de evoluir para uma hepatite fulminante, tá? Lembra, normalmente a gente pensa que a criança mais fraquinha, né, mais novinha vai ser a que vai ficar pior. Não é o caso. Quanto mais nova a criança, menor a chance de complicação e menor o número de sintomáticos. Já quando é mais velho, maior a chance de complicações e maior o número de pessoas sintomáticas. A hepatite A, então, ela vai começar no momento da infecção, quando a pessoa tem contato com o vírus. Logo, o vírus começa a ser eliminado nas fezes e começa a ter uma grande circulação na corrente sanguínea. Também, olha, as enzimas hepáticas ALT começam a aparecer junto com os sintomas e depois de um tempo, esse vírus ele é eliminado, as enzimas hepáticas voltam aos seus níveis normais e fica os anticorpos, que começa com o IgM e depois fica o IgG positivo durante muito tempo. Lembra, gente, hepatite A não cronifica, não tem esse potencial, tá? Não pode cronificar, isso é importante. Voltando. O diagnóstico, ele é feito, como a gente tem um grande número de adolescentes, crianças maiores que ficam sintomáticas, o diagnóstico é clínico. Quando a criança não fica sintomática, como ela não tem sintomas e como a infecção ela aparece e vai embora, às vezes a pessoa nem sabe que teve se não fosse pelos anticorpos. Mas quando ela fica com aquela sintomatologia clássica da hepatite, o diagnóstico é clínico, né? A criança está lá ictérica, está com as fezes claras e a urina escura, e o laboratório pode, através da detecção de anticorpos e tanto IgM quanto IgG, que é o total, que é o IgM mais IgG, você pode confirmar a infecção. Então, a pessoa, quando ela tem
os dois anticorpos, o IgM e o IgG mais IgM, ela tem uma infecção recente, que é marcado pelo IgM. Quando ela tem não tem IgM, tem só só o IgG, é uma infecção passada ou imunizado, porque existe vacina para hepatite A, ou quando ela não tem nenhum, nem outro, nem IgM, nem IgG, é porque não teve contato com o vírus e está suscetível à infecção, tá? Ocorrendo a infecção, o tratamento é de suporte, evitando álcool e medicamentos. E no caso de uma hepatite fulminante, é grave, tem que ter feito uma internação e tem que verificar a possibilidade de transplante hepático, porque o fígado para de funcionar totalmente. A hepatite A, ela é uma doença que ela está muito associada a isso, a sujeira, a água suja, a criança que mergulha quando tem enchente, quando que passa um canal na porta de casa, a criança mergulha naquela água. Então, isso é muito associado à falta de saneamento básico. Quando você tem acesso a uma água tratada, a uma água que não é poluída, quando a criança não sai mergulhando em tudo quanto é enchente que aparece, a chance de contato com a hepatite A é bem baixa, tá? Mas no Brasil a gente não tem isso. No Brasil a gente tem uma grande quantidade de fontes de hepatite A, tá? A vacina é disponibilizada no SUS desde 2014, né? É uma dose, é uma única dose, sendo que está em estudo a possibilidade de uma segunda dose. As crianças de até 1 ano, elas recebem essa vacina. Hoje a hepatite A, ela está sempre associada a países que têm dificuldades no seu saneamento básico ou problemas crônicos com água, como é o caso do México, como é o caso da Índia, a África, e o Brasil entra nessa porque o nosso saneamento básico aqui também não é dos melhores. Segundo dados oficiais, 6,5% dos brasileiros já tiveram hepatite A, o que para mim é o subnotificado, tá? Não é verdade. Sendo que a gente tem, pelos dados oficiais, 75% dos casos ocorrendo em crianças menores de 13 anos, isso pelo fato da criança, logo que nasce, começa a entrar em contato com água, ela já adquire infecção. Então é uma questão de exposição, tá? O adulto, por que a gente tem menos casos em adulto? Porque todos os adultos já entraram em contato na infância. Sendo uma incidência maior no norte e no nordeste, pelo fato da falta de saneamento básico. As hepatites virais, então, no Brasil, a gente tem o maior número de casos é da hepatite A, pela questão da falta de saneamento, seguido da hepatite B e da hepatite C. A hepatite D e E existe, eu não falo nessa aula por uma questão de tempo, mas a gente tem pouquíssimos casos, e embora a hepatite D esteja aumentando, daqui a alguns anos eu talvez tenha que incluir essa aula, tá? Então, as hepatites virais, gente, elas são muito importantes. Julho é o mês da hepatite viral, tá? Então, são doenças, especialmente a hepatite B e a hepatite C, elas são doenças muito complicadas. A hepatite C tem uma associação muito forte com carcinoma hepatocelular. Então, estudem as diferenças entre a hepatite B e a hepatite C. Estudem as semelhanças e as diferenças, tá? A disponibilidade de vacina em uma e a ausência de vacinas na outra, a chance de cronificação em uma e a chance de cronificação na outra, e prestem atenção especialmente nos marcadores laboratoriais de hepatite B. Isso é importante não só na aula, mas é importante para toda a vida profissional de vocês, ok? Então, encerramos aqui hepatite, bom estudo para vocês e tchau!